Bom dia, pessoal. Essa é mais uma aula do Camil de História. E a nossa aula de hoje é exatamente para fazer o retap da prova que vocês fizeram. Então, nós vamos ir questão por questão, observando qual é o gabarito e por que o gabarito é o que é. Muito bem. Quando essa aula estiver no ar, eu estarei no chat. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a prova, qualquer coisa que queira perguntar, use o chat, porque estaremos lá dando apoio para vocês, tá ok? Então, a primeira questão da prova era uma questão de Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa consigna-se desta maneira: um lugar excepcional da história do mundo contemporâneo, Revolução Burguesa clássica, ela constitui para a abolição do regime senhorial e da feudalidade o ponto de partida da sociedade capitalista e da democracia liberal na história da França. Feudalidade são os deveres feudais, porque ainda na época da Revolução Francesa, você tinha camponeses na França, por exemplo, pagando a corvéia. Corvéia é trabalho? Não, corvéia é dinheiro. Vamos lá. A Grande Revolução Francesa, como outras revoluções burguesas do século XVIII, refletiu as ideias dos filósofos iluministas. Dentre as características a seguir relacionadas, assinale a alternativa que apresenta a base do iluminismo. Vamos lá. Letra A. A defesa da doutrina de que a soberania do Estado absolutista garantiria os direitos individuais? Não. Estado absolutista estava sob crítica do iluminismo. A crítica ao mercantilismo, está correto. A proposição da criação de monopólios estatais? Não. A crítica ao mercantilismo pressupunha exatamente acabar com esses monopólios. C. A defesa da igualdade de direitos e liberdades individuais proporcionada pela influência da Igreja Católica? Não. A Igreja Católica era parte do antigo regime que garantia a desigualdade jurídica entre todos os homens, que, enfim, não eram ainda cidadãos, né? Porque a Revolução Francesa é que, junto com a Revolução Americana, é que cria, de uma certa maneira, o conceito de cidadania. A crença na prática do entesouramento, bulionismo, mercantilismo, está fora. Então, a resposta correta só pode ser a E. Crítica à limitação ao direito à propriedade privada, correto, ao absolutismo, correto, e à desigualdade de direitos e deveres entre os indivíduos. Perfeitamente, a resposta é a E, ok? A questão 2. A Europa Ocidental vivenciou, entre os séculos XVI e XVIII, inúmeras transformações culturais. Assinale a alternativa que contempla tais transformações. O movimento iluminista no século XVIII baseava-se na racionalidade e criticava os fundamentos do poder da Igreja, que apoiava os princípios do poder monárquico absoluto. Ela está correta, mas vamos olhar as outras, né? O pensamento científico, século XVII, XVIII, fundamentava-se na crítica, no empirismo e no naturalismo. A C. Os tribunais da Santa Inquisição foram extintos? Não. As ideias liberais econômicas da metade do século XVIII criticavam o sistema colonial e defendiam a manutenção dos monopólios? Não. Lembrem lá, manutenção dos monopólios, mercantilismo. O movimento reformista do século XVI foi caracterizado por uma unificação do pensamento? Não. Nós temos duas mais ou menos corretas, mas a mais correta é a letra A, tá? Então, crítica, empirismo, correto, e no naturalismo, não necessariamente. A questão 3. FUVEST adaptada. Sobre o chamado despotismo esclarecido, é correto afirmar que foi um fenômeno reservado a algumas monarquias europeias, tendo por característica a utilização dos princípios do iluminismo. Provavelmente, esta é a correta, tá? Foram os déspotas esclarecidos os responsáveis pela sustentação e difusão das ideias iluministas? Não. Ainda que eles apoiassem
as ideias que lhes interessavam em seus respectivos países. Foi uma tentativa bem intencionada, embora fracassada, das monarquias europeias reformarem estruturalmente seus estados? Também não. O despotismo esclarecido, ele não visava reformas estruturais profundas e ele não foi fracassado, né? Ele garantiu a sobrevivência de várias monarquias europeias. Foram os burgueses europeus que convenceram os reis? Não. Normalmente o despotismo esclarecido ele vai florescer em países onde a burguesia é fraca, tá? Foi uma tentativa bem sucedida de algumas monarquias reformarem, sem alterá-las, as estruturas vigentes? Essa aqui, ela está mais ou menos correta, mas a mais correta é a letra A, tá? A letra 4. O Bill of Rights, Declaração dos Direitos, resultou de um processo histórico que apresentou importantes desdobramentos políticos na Inglaterra do século XVII e que caracterizou pelo conflito político-militar que opôs a burguesia manufatureira à nobreza de cercamentos? Não, tá? A nobreza que pratica cercamentos, ela vai se alinhar a essas novas forças que estão nascendo no país. Pela consolidação de uma república social que estendeu aos niveladores e cavadores os privilégios da aristocracia proprietária? Não. Os diggers e os levelers, que normalmente aparecem com os nomes em inglês, mas é isso mesmo. Levelers, niveladores, e diggers, cavadores, eram grupos protestantes, vistos como radicais e que defendiam, por exemplo, a reforma agrária. Então, eles estão em conflito com a aristocracia proprietária e também com esses grupos burgueses que visam a mercantilização do campo. Pela aproximação econômica entre a burguesia comercial manufatureira e a nobreza dos cercamentos configurada na Revolução Gloriosa. Vejam bem, essa aqui provavelmente é correta. Pelo confronto entre o absolutismo da dinastia Stuart e as ideias do parlamento, concluído com a execução de Henrique VIII. O Henrique VIII não é um Stuart, ele é um Tudor e ele não foi executado. Pelo avanço dos setores católicos? Não. As revoluções ocorridas na Inglaterra representaram perda de poder para os católicos, tá? Então, a correta é a C. Você tem um alinhamento entre os setores burgueses ligados às manufaturas e essa nobreza, normalmente a pequena nobreza, a média nobreza que praticava os cercamentos dos campos, tá? Questão da SpaceX. A industrialização da segunda metade do século XVIII, particularmente na Inglaterra, iniciou-se com a mecanização do setor têxtil, cuja produção tinha amplos mercados nas colônias inglesas. Qual tratado abriu as portas das colônias portuguesas para as manufaturas inglesas? Eu falei sobre isso com vocês na aula sobre Revolução Industrial. Eu coloquei, acho que 2 slides sobre esse tratado, que é o Tratado de Mituim, chamado de Tratado dos Panos e Vinhos, firmado durante a Guerra de Sucessão ao Trono de Espanha, no qual a Inglaterra estava em oposição à França. Então, foi o momento em que os vinhos portugueses conseguiram entrada na Inglaterra numa tentativa de substituição aos produtos similares franceses. Porém, a compensação para Portugal foi muito menor do que para a Inglaterra, que pôde colocar em Portugal os seus tecidos, mas não somente, outros produtos também ingleses entraram e os privilégios dos comerciantes ingleses foram muito maiores do que aqueles recebidos pelos comerciantes portugueses. Outra questão da SpaceX. Na Inglaterra do final do século XVIII, com relação à divisão social do trabalho, as mudanças advindas da Revolução Industrial nos meios de produção foram analisadas e publicadas sob o título de A Riqueza das Nações, cujo autor, bem, aí vocês têm que saber quem é o autor da Riqueza das Nações, que é o Adam Smith. Ok? Thomas Moros, ele é um autor renascentista, ele é o autor da Utopia. O John Locke não vai discutir esses aspectos econômicos,
Peter Burke e Mark Bloch são dois historiadores muito importantes, o Burke é inglês e o Bloch era francês, do século XX. Então, sim, Adam Smith. Questão 7 da SpaceX. Uma das consequências da Revolução Industrial foi oposição ao iluminismo? Não. O iluminismo ele vai se desenvolver principalmente a partir da França, ainda que os precursores do iluminismo sejam ingleses, mas as discussões desses ingleses não são discussões de ordem econômica e não vai obstruir o iluminismo, de forma alguma. O desenvolvimento do artesanato? Não, o artesanato ele vai sofrer, né, ataque, ele vai ser substituído em grande medida pela produção industrial em larga escala. Exatamente o contrário. Pelo reforço das obrigações feudais? Não. Exatamente na Inglaterra, antes de você possibilitar a Revolução Industrial, você vai dissolver, você vai, de uma certa maneira, eliminar o que restava de obrigações feudais. O surgimento da classe operária, provavelmente essa é correta, porque é a decadência da vida urbana. E um dos desdobramentos da Revolução Industrial é exatamente o êxodo rural e o crescimento das cidades, ok? Então, letra D. Opa, vou voltar um pouquinho. Letra D. Questão das SpaceX. Também. As transformações levadas a efeito pela Revolução Industrial Inglesa foram muito mais sociais que técnicas, que é aquilo que eu discuti com vocês em aula. E até entra em contradição, porque isso aparece muito nos concursos. A Revolução Industrial se fez muito mais por uma reestruturação do trabalho, da organização social do trabalho, que é algo que o Adam Smith percebe e descreve muito bem na Fábrica de Alfinetes, do que propriamente a introdução da máquina. A introdução da máquina ela é muito mais lenta e ela é muito mais tardia. Você mudou a forma de trabalhar e somente isso já provoca um aumento da produção e um aperfeiçoamento técnico dentro da fábrica, tá? Tendo em vista que é nessa fase que se consubstancia a diferença crescente entre pobres e ricos. Está faltando um S ali. Então, Eric Hobsbawm, um dos maiores historiadores do século XX, sempre convidado a aparecer nos concursos, principalmente nos concursos para as universidades. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, vamos lá. Uma intensificação da miséria e da pobreza com o surgimento de um grande número de indigentes. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado proporcionada por um surto de desenvolvimento econômico? Não. Primeira fase da Revolução Industrial, ela não vai ser marcada por uma preocupação social, pelo desenvolvimento de melhores condições de vida, muito pelo contrário. C. Ascensão social dos artesãos? Não, porque o artesanato é que estava sob ataque. A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia, o que isso tem a ver, né? Lembrando que a primeira Revolução Industrial ela vai ser movida por capitais privados, claro, beneficiados por legislação que foi feita pelo parlamento, e umas legislações que vêm lá desde pelo menos o século XV, XVI, XVII, não são simplesmente lá das revoluções inglesas, mas capitais da monarquia, de bancos públicos, não são investidos na industrialização. O desenvolvimento da indústria petroquímica. A indústria petroquímica ela se desenvolve, sim, mas na segunda Revolução Industrial. Então, a única possibilidade é a letra A. Intensificação da miséria e da pobreza com o surgimento de um grande número de indigentes. Você tem mudanças na cidade, você vai ter salários muito baixos, a estrutura, né, em que os operários viviam normalmente era muito ruim, você vai ter o aumento, né, do número de cortiços, a gente falou sobre isso em aula, tem nos slides. Vamos lá. SpaceX novamente. A Revolução Industrial correspondeu à revolução do processo produtivo, mudança na forma de trabalhar, pois deixou-se de produzir através da manufatura e passou-se à mecanização, ou mais especificamente, para a maquinofatura.
Iannone e Roberto Antônio, a Revolução Industrial. O texto refere-se às profundas transformações ocorridas no século XVIII, século que reuniu as condições favoráveis para a primeira Revolução Industrial, 1760-1850. Foram inovações desse período. Locomotiva está correto. A bússola está correto? Não, a bússola ela existe antes da Revolução Industrial. Lançadeira volante? Está correto. O telefone? Não, o telefone é da segunda Revolução Industrial. Lâmpada elétrica e fonógrafo? Segunda Revolução Industrial. Máquina a vapor e tear mecânico? Os dois estão corretos, essa é a alternativa correta, mas vamos ler a outra. Máquina de escrever e a imprensa. A máquina de escrever é da segunda Revolução Industrial e a imprensa precede a Revolução Industrial. Ok? Letra D. Durante a primeira Revolução Industrial, questão das PSECs, século XVIII, os setores da economia que mais sofreram modificações e que incorporaram mais invenções tecnológicas foram o metalúrgico e o químico. O metalúrgico ele sofre grandes transformações durante a primeira Revolução Industrial, porém, a indústria química ela vai ganhar o seu impulso na segunda Revolução Industrial, então depois de 1850, principalmente. Siderúrgico e cibernético. A indústria siderúrgica ela é característica da segunda Revolução Industrial, sim, ela vai se desenvolver grandemente ali, mas a cibernética ela já vai estar situada naquilo que a gente considera como terceira Revolução Industrial. Então, depois de 1950, basicamente, é que você tem um impulso do setor cibernético. Têxtil e de transportes. Esse provavelmente é o correto. Elétrico e de carvão. Elétrico. Eletricidade, o uso da eletricidade é característico da segunda Revolução Industrial. Então, não. Carvão, sim, mas o primeiro está errado. Petrolífero, segunda Revolução Industrial. Então, só há uma possibilidade, que é a letra C. Pessoal, questão do Enem, adaptada. Os principais distúrbios começaram em Nottingham, em 1811, uma grande manifestação de malharistas gritando por trabalho e por um preço mais liberal foi dissolvida pelo exército. Naquela noite, 60 armações de malha foram destruídas na grande vila de Arnold por amotinados que não tomaram nenhuma precaução em se disfarçar e foram aplaudidos pela multidão. Thompson, a formação da classe operária. O Thompson ele é um dos mais importantes historiadores ingleses que analisou as transformações pelas quais a Inglaterra passou com as revoluções inglesas e a constituição da Revolução Industrial. Então, ele se preocupa em estudar a classe operária inglesa. Tá? Então, vamos lá. Outro aspecto desse texto. Esse texto está se remetendo ao movimento ludita, que foi o primeiro movimento de trabalhadores por melhores condições de trabalho, mas eles não identificavam os problemas maiores da sociedade. Eles viam na máquina o seu grande inimigo. Se eu quebrar a máquina, as coisas voltarão a ser como antes. Vamos ter uma vida melhor. Em 1811 é um momento auge das guerras napoleônicas. Tá? Então é um momento em que a Inglaterra está numa situação bem difícil, enfrentando Napoleão. Isso repercute internamente, inflação, uma série de problemas. Então, vamos lá. Esse texto diz respeito à nova realidade socioeconômica da Inglaterra, implantada a partir da Revolução Industrial. A principal consequência para os trabalhadores nas primeiras décadas do século XIX se manifestou por meio da conquista de direitos trabalhistas pela atuação combativa dos sindicatos? Não. Isso aí são questões da segunda metade do século XIX para adiante. Tá? Ainda que os sindicatos tenham sido reconhecidos como legítimos no final da década de 1820 na Inglaterra, a atuação dos sindicatos só vai ser sentida na organização do trabalho, na melhoria das condições dos trabalhadores na segunda metade do século XIX. Começaram a ser sentidas. De petições enviadas ao parlamento inglês na defesa dos direitos coletivos, esse item se remete ao movimento cartista, que surge a partir da década de 1830.
Então, ele é posterior ao que a gente está vendo aqui no texto. Da vitória sobre a burguesia com a redução da jornada de trabalho para 8 horas, nem pensar. Isso é um fenômeno do início do século XX, ok? Da destruição de máquinas que deterioravam a condição de vida e de trabalho, é o que o texto está falando do movimento ludita. Do descontentamento pelo aumento de preços de alimentos básicos e moradia, sim, você tinha esse descontentamento, o texto também fala disso, mas o foco principal é a destruição das máquinas, que foi feita pelos operários. Mas, efetivamente, isso não repercute, isso não vai conseguir, por exemplo, barrar o avanço da mecanização ou da Revolução Industrial. Então, a letra correta é a letra D. E agora, a última questão da nossa prova, Enem adaptada. A partir da segunda metade do século XVIII, com a primeira Revolução Industrial, então aquela que vai de 1750, mais ou menos, até 1850 ou 1860, e o nascimento do proletariado, cresceram as tensões por uma maior participação política e a urbanização intensificou-se, recriando uma paisagem social muito distinta da que antes existia. Então, um toque de clássicos, Marx, Durkheim e Weber. Eu tenho esse livro em casa. Ele, na verdade, está falando, e vocês estão estudando isso em sociologia, dos 3 pensadores que servem de pilar, são os pilares da sociologia, que é uma ciência surgida no século XIX e surgida das indagações sobre essa nova sociedade industrial, com todas as transformações que estavam acontecendo. Você precisa dar resposta, você precisa explicar, e aí nasce a ciência social. Então, as mudanças citadas foram conduzidas principalmente pelos seguintes atores sociais: burguesia e trabalhadores assalariados. Muito provavelmente essa é a resposta de vocês, tá? Mas vamos lá. Igreja? Não. A igreja não vai ser um motor de mudança. A realeza também não vai ser um motor de mudança, é um motor de conservação. Pense nos déspotas esclarecidos, naqueles monarcas, imperadores ou reis, ou ministros, como o Marquês de Pombal, que percebem que precisam fazer alguma coisa, ou a monarquia vai cair. Que precisam fazer alguma coisa, ou seus países vão ficar muito atrás no processo de desenvolvimento econômico. Mas fazer alguma coisa não significa colocar fim às estruturas vigentes. Muito pelo contrário, é uma estratégia de preservação. Campesinato e artesãos? Não, coitados, são os dois grupos sociais que vão estar sob ataque, né? Que vão estar ou desaparecendo ou tendo seu peso social diminuído. E a letra E, nobreza e artífices. Então, primeira opção, burguesia e trabalhadores assalariados. A prova ela não foi uma prova complicada, ela tem que ter gradações, questões mais difíceis, questões médias, questões mais simples, mas no geral ela estava fácil, né? Ela estava acessível para vocês. Como eu falei, se você não usou o chat para tirar suas dúvidas, deixe as dúvidas no fórum e a gente vai responder e a gente vai trocar ideias, né? Então, essa prova do Camil não foi feita por mim, tá? Mas eu estou a professora de vocês que está acompanhando o grupo com as videoaulas. Então, usem o fórum para tirar suas dúvidas. Tchau, tchau para vocês.